Oi, eu me chamo Leonardo, eu criei esse canal Waze com o nome de uma marca minha para marcar, né, como já diz a palavra, o mundo, deixar aí posteriormente um legado, passar uma mensagem, porque acredito que o importante mesmo seja nós transparecermos e passarmos a mensagem adiante. E não quis associar muito a minha imagem pessoal e também ao meu nome, associar ao meu nome. Eu vim ultimamente tentando me desprender um pouco dessa questão da aprovação, de tudo ter que ser baseado a mim, desprender um pouco do ego, mas ao mesmo tempo usar ele, pois isso é um fator humano mesmo, usar ele para ter raiva e em cima dessa fúria focar e investir nesse negócio, nesse canal, para trazer um bom conteúdo para ti. O que eu quero falar nesse vídeo, quero abordar, é alguns passos, algumas dicas que eu tenho para ti, que foram e estão sendo, eu acho que é algo que tu tem que sempre ir colocando em prática para ter certeza de que aquilo dá certo e que aquilo continue funcionando. Nesse caso da inveja, porque é algo natural do ser humano e a gente sempre vai ter inveja de alguém, mas o intuito aqui é você usar essas dicas sempre que possível, o máximo na sua vida, quando você detectar uma possível inveja, tá? Primeira coisa é você ligar o foda-se para todo mundo, principalmente para essa pessoa que você deseja mal. E o foda-se para a opinião alheia, tá? Se alguém fala do seu cabelo, por exemplo, que você é alguém careca, que você está com cabelo feminino, ou qualquer outra característica do seu corpo, ou o seu estilo de roupa, simplesmente liga o foda-se, sabe? É apenas a tua opinião que importa. Então, entende que você está com o ego em cima da raiva e isso acaba sobrepondo a inveja de maneira mais vermelha, de maneira mais furiosa. E simplesmente aprende a ligar o foda-se, da mesma maneira que tem aquele ensinamento de nós aprendermos a dizer não, está um pouco associado a isso. Então a primeira dica número 1, é aprender a ligar o foda-se para a opinião alheia. Bom, a dica número 2 seria uma frase que eu tirei de um livro de Jordan Peterson, um grande intelectual e um grande psicólogo atual dos Estados Unidos, intelectual. Ele traz a seguinte mensagem, de que ninguém entende melhor a escuridão do que o próprio indivíduo, a sua escuridão no caso. E isso vem muito lá dos primórdios arcaicos, lá do início de nossa origem, muito descrita no Gênesis 1, lá na narrativa sacerdotal lá da Bíblia, a questão do Adão e a Eva, né, do homem e mulher, os primeiros humanos a pisarem na terra, onde após eles comerem o fruto ali da árvore do conhecimento, né, do Éden, eles se tornam autoconscientes, então eles começam a sentir vergonha. Vergonha por quê? Porque eles estão nus. Então essa é a primeira consequência terrível para eles, seria a questão da vulnerabilidade. Então ninguém conhece mais a sua vulnerabilidade do que você mesmo. Isso é muito interessante e muito importante, porque ninguém pode opinar, ou muito ligado ali à dica número 1, na sua vulnerabilidade. Só que você tem que estar consciente que como você tem essa vulnerabilidade e entende que é possível ela ser explorada pelos outros, ou seja, os outros podem te provocar e
te incomodar nesse quesito do seu ponto fraco, da mesma maneira os outros também têm essa mesma vulnerabilidade. Logo, tu também pode usar contra os outros de maneira estratégica, se possível, claro que não para o mal, de maneira bajulativa também, mas para isso tu precisa de confiança. E aqui, esse vai ser um grande passo para tu já aumentar a sua autoconfiança também. Essa questão de ir contra, de criar indiferença à inveja. Dica número 3. Ter orgulho de ser indigno em certos aspectos, com certas pessoas. Por exemplo, você está em um círculo social e você entende que aquele ambiente é um ambiente mais cômico, as pessoas gostam da graça. E você sente a falta disso, você também quer ser alguém engraçado ali para contribuir e se incluir ali no meio. Mas tudo isso é apenas por querer atenção, né? Pelo teu ego, é comum, normal. Mas principalmente por aprovação, você quer se sentir incluso naquele meio, quer ter o afeto e a aprovação daquelas pessoas. Então o que você faz? Você fica inventando um monte de piada na sua cabeça, porque afinal de contas você quer ser alguém engraçado. Você começa a pensar em piadas antigas, ou simplesmente tentar inventar e forçar o humor. Mas isso não dá certo, tá? Quanto mais tu criar indiferença à inveja, porque se você quer ser engraçado o suficiente para ser aprovado, eu suponho que você esteja com inveja de alguém ou de pessoas ali naquele ciclo. Então, criando indiferença, tentando esvaziar a mente, ou simplesmente entender que aquelas pessoas não são você, ser indiferente a elas, você acaba, por conseguinte, não aderindo à ideia de aprovação, de tentar brilhar ali no meio. Você só vai brilhar quando tu ser indiferente. Então, simplesmente entenda que a evolução dos outros não faz parte da sua. Você é responsável apenas pela sua própria evolução. Isso já acaba te motivando, olhando por esse ponto de vista, é claro, a não levar a sério as características que te causam inveja no outro. E a não levar a si próprio tão a sério. Então a quarta e penúltima dica aqui seria você encarar a inveja como um desafio a ser superado. Porque quando você usa este ego que está indo a favor da inveja, está sendo influenciado pela inveja, como se tivesse indiferença a ela e apenas em cima de uma certa fúria contra ela, pois está sendo diferente, você então começa a perceber o ponto de vista de um desafio e tentar entender ele como uma natureza arcaica. Lembra que eu mencionei no início do vídeo, na sua origem, onde o primata ele disputava pelo território? Você vê a inveja como alguém que está disputando com você, só que está tendo mais sucesso. Por isso que é interessante você analisar aquela situação, olhar um pouco para o passado, né, para trás, e entender onde você pode se aprimorar ali ao máximo, se aprofundar ali naquele conhecimento que você não tem total controle ainda, para posteriormente, em outras situações semelhantes, você conseguir então usar a inveja como um desafio a ser superado, algo assim. E aí então usar do seu conhecimento já ali aprimorado, evoluído nesse aspecto determinado, seja ele qual for, e então conseguir superar aquela pessoa. A quinta dica então se trata de você tentar falar o menos possível, apenas o necessário. O silêncio faz parte da sabedoria, né? Como já diria lá em Provérbios na Bíblia. Tem vários exemplos lá, recomendo você dar uma lida, é muito interessante. E apenas com o tempo você vai amadurecendo cada vez mais, claro, de maneira extremamente ali gradativa, né? E com isso você vai se aprimorando.
e aprendendo a falar apenas o que for necessário ou agradável ali no momento. Claro que tu sempre, ainda mais num ambiente que exige mais humor, você acaba falando besteira e tem que achar graça e não se levar tão a sério, lembra? Colocando todo esse conjunto em prática, em ambientes diferentes, quando você detectar ali a inveja, você vai acabar conseguindo ter a capacidade para sobrepor e tomar o controle ali da situação, ali, daquela circunstância. E diversas vezes vão ocorrer em ambientes sociais uma certa disputa entre as pessoas. E quanto mais... Mexi toda a porra aqui agora, foda-se também. Quanto mais pessoas tiver naquele ambiente, e aquele ambiente for tendo a impressão de que está mais cheio, sempre vai haver algum tipo de ofensa, pode ser, claro, principalmente através ali do humor, e pode acabar menosprezando os sentimentos de alguém, ali, as pessoas. Não que você acabe não fazendo isso, às vezes até sem querer de fato fazer. Acontece. Sempre, quanto mais pessoas estiver no ambiente, sempre vai existir a maior probabilidade de uma possível ofensa surgir ali no local e alguém sobrepor você e te causar inveja, que é normal. Então utilize essas dicas. Isso faz parte também da timidez, tá? Que é um assunto cujo qual eu me aprofundo cada vez mais, porque eu já fui muito tímido e espero ajudar as pessoas com isso. A inveja está assim acoplada à timidez, porque você se sente inferior aos outros pela incapacidade de se comunicar e de expor as suas ideias, seus pensamentos, como se fossem seus próprios direitos. Você tem direito disso, entenda isso. Mas isso é assunto para outros vídeos.